está presente aqui essa noite para participar dessa palestra. Uma grande parceria entre a CEP, Dr. Fábio André Malco. Para quem não conhece, está ali na rua Duque de Caxias, Fábio André Malco, Dr. Fábio André Malco e associados, né? Gostaria de dizer para vocês que essa é mais uma parceria que a gente tem aqui na CEP, onde a gente consegue proporcionar com isso, trazer conhecimento aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, prestadores de serviços, industriais, e sempre buscando algo importante, algo interessante, que tem a ver com o nosso dia a dia, que agregue aos nossos negócios, certo? Dr. Fábio, vou ler aqui um pequeno resumo. Dr. Fábio André Malco, ele é advogado, especialista em direito penal e processo penal, em direito penal econômico, mestrando em direito com ênfase em leis internacionais, é contabilista, corretor e perito avaliador imobiliário. Empresário, possui escritórios de advocacia, contabilidade, imobiliárias e outros negócios em vários estados do país. Forte atuação nacional no meio jurídico, contábil e imobiliário. CEO da Horus Holding Corporation, que controla diversas empresas em diversos segmentos da economia, dentre eles imobiliário, serviços, educação, licitações públicas e outros. Também é presidente do Embracon, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Amparo ao Trabalhador e Consumidor, onde também é professor de pós-graduação. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Passa a palavra para o senhor. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Na verdade, é uma satisfação poder visitar a casa do empresário de Pitanga, né? Associação Comercial. E essa satisfação, ela vem por vários motivos. Primeiro, que eu sou daqui da região. Eu nasci em Manuel Rivas, do lado, cidadezinha do lado. E toda a minha infância e a minha adolescência eu passei em Palmital. Eu conheci a Pitanga, passei por aqui também. E com 17 anos aí, acabei indo embora para Curitiba para poder estudar e principalmente trabalhar, né? A gente tinha muito pouca oportunidade na época e acabei indo embora para Curitiba. De lá, acabamos criando aí alguns negócios, acabamos crescendo, indo para outros lugares, outros estados do país também. E com muita satisfação, um belo dia, conversando com o meu irmão, Paulo, que hoje está à frente do escritório aqui, ele falou para mim assim: eu gostaria de voltar para uma cidade menor para criar meus filhos num ambiente melhor, criar meus filhos num ambiente mais tranquilo. Eu gostaria de voltar para uma cidade menor, porque a gente já tinha a ideia de vir para Pitanga e trazer pelo menos um dos nossos escritórios para cá, para a gente poder montar um projeto aqui bem no centro do Paraná. E Pitanga foi a nossa primeira escolha, né? O Paulo veio, estamos há 2 anos aí já trabalhando, temos a imobiliária, temos o escritório da advocacia também, e oferecemos serviços aí para o Brasil todo. Essa é uma satisfação muito grande também pelo seguinte: uma das minhas primeiras oportunidades que eu tive profissional foi numa associação comercial. Foi na Associação Comercial de Palmital, onde eu comecei a aprender, na época com 14 anos, um pouquinho sobre contabilidade. Lá eu comecei a conhecer esse mundo e isso me possibilitou, com 15 anos, começar a trabalhar realmente no escritório de contabilidade em Palmital, onde eu trabalhei até os 17. Então a gente vai fazendo essas correlações, né, e o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e nós acabamos chegando aqui para tentar falar um pouquinho com vocês. O que eu quero fazer hoje para tentar contribuir com vocês para os negócios de vocês. Eu vou dividir a nossa conversa, isso aqui é um bate-papo. Se alguém quiser se servir, levantar, pegar um lanche, se quiser interromper, perguntar, pode perguntar, não tem problema, é um bate-papo. Mas o que nós vamos fazer hoje? Eu quero dividir em 2 momentos. Primeiro, eu quero contar para vocês algumas mudanças
mudanças que estão acontecendo no nosso país, algumas coisas que nós já estamos vendo com muita força em outros lugares, outras cidades, algumas dificuldades que nós vamos enfrentar a partir desse ano de 2023, principalmente por conta da tecnologia, e mostrar para vocês essas dificuldades. E num segundo momento eu quero falar para vocês sobre oportunidades. É uma outra coisa. Eu quero falar para vocês sobre como que a gente poderia reduzir custos nos nossos negócios, como que a gente pode trabalhar talvez de uma forma mais produtiva, com menos risco e pagando menos imposto. Esse é o objetivo. Essa é a nossa ideia. Primeiro eu vou dar um cenário para vocês do que está acontecendo e os riscos que a gente está correndo nos nossos negócios. E depois nós vamos tentar enxergar as oportunidades nisso daí. Então, basicamente, esse vai ser o nosso bate-papo. E por último, eu vou fazer um convite para vocês. Tá? O que está acontecendo no nosso país? Vocês sabem que todos nós vivemos. Ano passado foi um momento único no país. Nós tivemos uma eleição presidencial, né? Independente da preferência de cada um, nós tivemos uma eleição presidencial. Parecia que seria um resultado e o resultado foi diferente. Não foi o que a maioria, pelo menos aqui do Sul, imaginava que seria. Estávamos esperando uma vitória do Bolsonaro, muitos estavam esperando, e acabou ganhando o adversário, acabou ganhando Lula. Com essa mudança, aconteceu uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade no governo federal. E uma mudança de mentalidade que está se alastrando para os outros, para os estados também. E isso vai ter impacto direto nas nossas empresas. Vai ser um impacto direto. Independente de posicionamento, eu não assumi posição durante a eleição, né? Até porque nós temos clientes tanto de um partido quanto do outro. A gente não assumiu posição, mas não escondo de ninguém que eu votei no Bolsonaro. Depois que acabou a eleição, eu falei, o pessoal perguntava, votei no Bolsonaro, porque acreditava que aquele projeto era o melhor. Não concordava com tudo, mas também não concordava com o que tinha do outro lado. Apesar de que aconteceu algumas surpresas até razoáveis, mas eu achava que era o melhor projeto. Mas não foi. Quando aconteceu o primeiro turno, ano passado, que o Lula ficou em primeiro lugar, eu fiz uma mudança drástica nos meus negócios. Quando ele chegou em primeiro lugar, eu percebi a possibilidade que ele tinha de ganhar a eleição. E aí eu fiz uma mudança drástica nos negócios. Por quê? Porque eu já estava imaginando que as coisas iam caminhar para outro lado, caso o Lula ganhasse. Essa mudança não ia atrapalhar se não acontecesse a vitória do Lula. Independente de gostar ou não de quem ganhou a eleição, quando aconteceu o 8 de janeiro, e daí todo mundo ficou achando, agora ele vai sair, ele vai cair, etc. Os clientes vieram para nós, e nós atendemos todos os estados do país, nós temos clientes em todos os estados, eles vieram para nós perguntando, e agora, vai ou não vai? A nossa resposta foi, não vai dar nada. Não vai dar nada. Por quê? Porque a nossa avaliação era, o grupo que teve a coragem de inocentar o candidato, levar ele a concorrer, não vai deixar que, seja quantas pessoas forem, atrapalhe esse projeto. E realmente é o que a gente está vendo acontecer. Pessoas presas, etc, etc. Não estou entrando aqui em juízo de valor, não quero saber se adianta ou não adianta. Para nós não faz diferença. Não faz diferença quem está certo ou quem está errado. Independente das nossas vontades e das nossas preferências. O que nós temos que fazer, como qualquer empresário, é verificar o cenário, ver os reflexos e lidar com a situação do jeito que está. Ficar chorando ou comemorando demais também não vai adiantar nada. Certo? Bom, qual foi a mudança que eu fiz? Eu decidi
tirar alguns projetos da gaveta e começar a investir mais nesses projetos. Lá em Goiânia, nós temos um escritório também, temos a advocacia, contabilidade, imobiliária, e nós abrimos um instituto, que se chama IBRACON, Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Amparo ao Trabalhador e Consumidor. É um braço, inclusive é o IBRACON que possibilita estar aqui, eu sou o presidente lá, é um braço dos nossos negócios para trabalhar com educação e para fazer ensino e pesquisa. Por quê? Porque nós acreditamos que a educação vai prosperar nesses 4 anos, apesar de todas as dificuldades. É uma das coisas que nós vamos falar mais para frente. Então, negócios voltados para isso, provavelmente tem a chance de dar certo. Depois de passar esse boom agora, de fique rico em 15 dias, fique rico em 30 dias, que tem na internet, o que sobrar vai ser a educação no futuro. E nós resolvemos entrar nessa brincadeira. Isso foi uma das mudanças que nós fizemos. Outra mudança, eu decidi mexer com as minhas imobiliárias e trabalhar com financiamento. Né? Nós vamos falar sobre isso melhor quando a gente falar das oportunidades. Mas enfim, aconteceu o que aconteceu, as coisas chegaram onde chegaram, teve todo esse turbilhão, o presidente novo assumiu, fez uma série de coisas e agora a gente já consegue ter uma ideia do que vem por aí, através das coisas que estão acontecendo em Brasília. E aí começa a vir os riscos que eu falei para vocês. Essa é a primeira parte que eu quero deixar bem frisado para vocês. O que nós acreditamos que vai acontecer a partir de agora, 2023, para nós empresários? Primeiro, eles estão tentando aprovar no Congresso um novo marco fiscal. Vocês veem aí no jornal, todo mundo falando disso. O que significa esse novo marco fiscal? A desculpa é simplificação e melhorar para o empresário. A verdade do que está no papel que nós esboçamos é aumento de impostos. O marco fiscal que eles estão aprovando vai trazer aumento de impostos e vai mexer com o Simples Nacional. Por que vai mexer com o Simples Nacional? Eles precisam achar um jeito de levantar de 150 a 250 bilhões com essa mudança que eles querem fazer. A mudança tributária não tem nada a ver com simplificar para o empresário. A mudança tributária só vai acontecer agora, a reforma que eles devem aprovar até final do ano, provavelmente no ano que vem, ela só vai acontecer porque o governo precisa arrecadar mais. Quem vai pagar essa conta somos nós. Ou não. Sobre isso nós vamos falar hoje. Aí o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Se vocês olharem nos jornais, vocês vão perceber o ministro da Fazenda, o Haddad, falando o seguinte: temos que ir atrás das grandes empresas que têm benefícios tributários. Tem 500 bilhões aí de empresas que não estão pagando imposto. Na verdade, um dos maiores benefícios tributários que existe é o Simples Nacional. Só o Simples Nacional sozinho quase cobre o rombo que eles precisam, os 150 bilhões. Não que vai deixar de existir esse tipo de vantagem, mas eles vão reduzir bastante a vantagem de ser desse regime diferenciado. Começa por aí. Outro ponto que está acontecendo, outra situação que está acontecendo hoje, que nós temos que tomar cuidado, é o uso da tecnologia. E aí, usando a tecnologia, a gente vem falar do tão amado Pix, que todos nós usamos. O Pix hoje, essa ferramenta que foi criada, que transfere dinheiro na hora de uma pessoa para outra, ela é usada pela esmagadora maioria, não só empresas, mas também pessoas físicas. E tem um pequeno problema no Pix. Lá
lançaram, a forma que foi feito, o jeito que foi feito o Pix foi através de uma ferramenta que foi organizada e criada pelo próprio governo federal. Isso significa que o governo federal tem acesso às informações de quem transferiu dinheiro por Pix de uma conta para outra. Isso significa o quê? O fim do sigilo bancário. Como é que é hoje? Como é que era até dezembro? Até dezembro era assim. Você tem lá a tua conta corrente, pessoa física, a tua empresa tem lá a conta corrente dela, você está movimentando todo mês ali, está fazendo as tuas vendas, está ganhando dinheiro e tal, a coisa está entrando, e você vai tocando a vida, né? Eventualmente, se você movimenta um valor muito diferente na sua conta corrente, tendo em vista a tua movimentação normal, o banco ele acaba avisando o COAF, ó, esse cara movimenta aqui 30, 50 mil por mês, recebeu um TED aqui, um DOC, um PIX de 300 mil. Aí o gerente te liga para você justificar para ele. Pô, o que é esse 300 mil? Ah, vendeu uma casa, fez uma coisa, fez outra, enfim. Essa informação que o banco passa até hoje para o COAF, ela fica lá. Quando a Receita pega os dados da tua empresa daqui 2 anos, ele pega essas informações e cruza com o teu faturamento, aquilo que o teu contador declarou. Ele cruza essa informação. Por isso que muitas empresas foram notificadas nos anos anteriores, não sei se aqui teve alguma situação dessa, mas muitas empresas foram notificadas para justificar essas movimentações. Eu lembro que até clientes chegavam para mim e falavam assim, doutor, eu movimentei, sei lá, no ano 10 milhões, eles me notificaram com 4 só. Por quê? Porque foi só os depósitos que não eram justificáveis aí, que acabou indo para a informação. A Receita não filtrava tudo. Mesma coisa as maquininhas de cartão. Você está vendendo, passa a maquininha de cartão, a empresa ela tem que informar a Receita Federal, ela tem uma obrigação, ela informa. Quando a empresa ela vende muito no cartão e não tira a quantidade de nota suficiente, a Receita cruza e notifica a empresa para pagar o imposto ou se defender. Esses eram os meios de cruzamento que tinha na época. Mas agora, o governo federal ele tem uma ferramenta nova, que é o Pix. Na época que eles lançaram o Pix, eu cheguei a fazer vídeo, tem vídeo meu na internet, que a gente faz, escreve artigo, faz um monte de coisa. Falando disso, falou, olha, o governo acabou com o sigilo bancário. Quer dizer, ele vai saber o que eu estou movimentando, porque se eu movimentar pelo Pix, a ferramenta é dele, ele tem a informação, ele sabe o que eu estou fazendo, ele que faz o confronto no final. Outros especialistas falaram também sobre o assunto e na época questionaram o Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou assim, a gente tem mesmo acesso, mas a gente não vai usar. Adivinha o que está acontecendo agora? Agora, nesse ano, a Receita Federal resolveu que ela vai sim fazer o cruzamento dos dados do Pix com as declarações que estão sendo feitas, tanto para a pessoa física, e aí vale o pessoal que planta, que tem soja, que tem outros negócios além da empresa, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o que é pior, eles vão fazer retroativo, desde quando começou o Pix. Aquela ferramenta que o Guedes falou, não, a gente tem a ferramenta, mas nós não vamos usar. Eles resolveram usar agora. É óbvio que o governo em algum momento ia usar essa ferramenta. É o que a gente já vinha dizendo na época. Então, um dos riscos que a gente corre hoje é fazer movimentações financeiras utilizando o Pix, porque essa informação inevitavelmente será cruzada. Estamos numa cruzada para fazer valer o sigilo bancário. A Receita Federal já atropelou, o COAF já baixou a normativa, atropelaram tudo isso, dizendo que vão utilizar e ponto. Então isso vai dar briga judicial, vai dar tudo. Até a coisa ser regulamentada, muita gente vai ser notificada. Isso é um dos riscos que nós, como empresário, corremos. Então aquele empresário que está hoje no Simples, está faturando, está tendo
forma ali de pagamento de imposto, talvez comprando alguma coisa sem nota, vendendo sem nota, o dinheiro circulando na conta, o que vai acontecer? Se você transitar pelo PIX, você terá a informação direto lá na Receita Federal. Né? É uma das coisas. Tem a questão dos cartões, que eu já falei para vocês, os cruzamentos, as entradas e saídas. Hoje a Receita Federal está tão avançada, mas tão avançada, que não haveria necessidade de fazer a contabilidade da sua empresa, porque eles têm os dados lá já. Quando nós, contadores, entregamos uma declaração de uma empresa, nós estamos entregando algo para o governo, aonde ele já tem a informação, ele só está pegando só para conferir, para ver se ele está fazendo certo. Não haveria nem a necessidade mais de fazer essa entrega. Tanto que as obrigações que os contadores tinham todos os meses, elas estão diminuindo, estão unificando numa grande obrigação, cada vez uma grande obrigação. Então, esse é um outro risco para quem está empreendendo, para quem tem empresa, nós temos essa dificuldade. Vamos falar dos riscos, mas daqui a pouco vamos falar de como combater essas coisas. Tá? Outra coisa que a gente percebe que provavelmente vai mudar é a questão das relações de trabalho. Então, a reforma trabalhista, que foi aprovada, né, lá na época do Michel Temer, ela, só para vocês terem uma ideia, antes da reforma trabalhista, nós entrávamos para defender uma empresa, o meu escritório só faz ações trabalhistas para empresário. A gente não faz ações para o empregado. A gente não pega. Ele chega, pede, a gente não pega. Por quê? Porque a gente tem que escolher um lado, uma linha de trabalho. Nós nos especializamos nisso. Antes da reforma trabalhista, cada ação trabalhista era quase que garantido o fracasso do empresário. Você já ia para a ação pensando que você tinha que perder menos e não ganhar aquela ação. Depois da reforma trabalhista, e tinha absurdos acontecendo. Depois da reforma trabalhista, nós começamos a ganhar ações que não tinham embasamento. Eu tenho várias no escritório hoje, em vários estados, onde nós ganhamos as ações e estamos executando os honorários advocatícios para receber do reclamante, da pessoa que processou o nosso cliente. Porque a partir da reforma, até a reforma, não tinha, a pessoa podia entrar com uma ação do jeito que quisesse, não tinha risco nenhum para ela. Agora não. Agora, se ela perder e ela não conseguir a justiça gratuita, ela paga os honorários do advogado do empresário. Deu vários que a gente está executando por uma questão de exemplo, por uma questão, sabe que não vai receber, né? Mas está lá, estamos lá trabalhando. Então, o que aconteceu? Quando houve a reforma, caiu assustadoramente o número de ações trabalhistas, porque existia uma indústria na advocacia, que era a indústria trabalhista, aonde entravam com ações em massa. Eu não me esqueço de uma audiência onde a pessoa chegou e falou assim, o juiz falou assim, mas então, você trabalhava lá na empresa? O reclamante olhou para o juiz e falou assim, como assim? Não, o senhor trabalhava na empresa que o senhor está processando? Eu não sei o que o senhor está dizendo. Mas como assim? Não, eu estava passando na rua, o advogado me chamou e falou, tem uma empresa lá que eles estão dando R$3.000 de acordo, quer entrar? Ele nem tinha trabalhado com outra empresa. Ele não tinha prova, não tinha nada, não precisava. Era quase que exclusivamente a palavra da pessoa. Pegava 2 ou 3 que nem sabiam o que estava acontecendo, dava um depoimento, o juiz condenava e o empresário pagava. Era isso que acontecia antes da reforma. Hoje, não que ficou fácil para nós. Não ficou fácil. Mas hoje, se um advogado entrar sem estar pelo menos minimamente embasado, vai levar burdoada. É assim que funciona. Eles querem revogar boa parte dos trechos da reforma trabalhista também. Possivelmente vai acontecer.
Se não houver muito lobby no Congresso, etc., possivelmente vai acontecer. Os sindicatos voltarão também. O sindicato é bom, mas ao mesmo tempo é uma fábrica também de extorsão para o empresário. Principalmente nas cidades grandes, os sindicatos eram todos poderosos. Mais de um ano de empresa era obrigado a fazer a homologação no sindicato. Não valia os acordos entre empresário e trabalhador. Não tinha validade essas coisas. Muita coisa mudou com a reforma, os sindicatos foram reduzidos, existem ainda hoje centenas de milhares de sindicatos no país. Qualquer coisa era fazer um sindicato. Por quê? Porque tinha a contribuição obrigatória. Aquele um dia de salário que era descontado do empregador repassado para o sindicato. Então, quem tinha a sorte ou quem tinha o jeitinho para fazer aprovar a criação do sindicato pegava o dinheiro de graça. Era assim que estava funcionando antes. Quando foi eliminada essa fonte de financiamento, acabou o interesse de ficar montando um monte de sindicato. Aí os sindicatos passaram a ter que realmente fazer sindicalismo, chegar lá, convencer as pessoas para a pessoa vir de livre e espontânea vontade e ajudar e financiar o sindicato. Eles já estão estudando e possivelmente voltará algum tipo de contribuição para os sindicatos, obrigatório. Então voltará a força dos sindicatos também. E o que eu já falei para vocês, mais uma coisa que nos preocupa bastante, é a reforma tributária. A reforma tributária, ela é, do jeito que está colocado hoje, ela vai servir única e exclusivamente para aumentar os impostos. Por quê? Eles falam assim, vai ter um imposto único, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Seria a melhor coisa do mundo, como é nos Estados Unidos. Você comprou um produto por 10, você vendeu por 15, você vai pagar a porcentagem sobre os 5 que você puxou, e não sobre o 15, como é no Simples Nacional hoje, por exemplo. Então você vai acreditar o imposto que quem vendeu para você pagou, e você só vai pagar imposto sobre os 5 que você puxou. Seria a forma mais correta de cobrar imposto no país. A diferença é a seguinte: o que eles estão fazendo? Eles estão pegando aquele monte de imposto que já existe, juntando tudo num cálculo só e tentando enxertar todos eles ali dentro, sem efetivamente reduzir a alíquota do imposto. No geral, da forma que está colocada, a gente vai passar a pagar mais impostos a partir de agora. Se aprovado do jeito que está. Tem muita briga ainda para acontecer, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho para frente, né? Então, o que acontece? Nós não podemos imaginar que as mudanças que o governo está fazendo, eu não estou falando isso porque é o governo A ou o governo B, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando a coisa como ela é. Nós não podemos imaginar que o que eles estão fazendo seja necessariamente para nos ajudar. Pelo contrário, é apenas para conseguir arrecadar o montante que eles precisam para gastar mais, né? Essas são algumas dificuldades que a gente vem mapeando com o tempo e a gente vem contando para os empresários aonde a gente passa. Seja numa conversa, num bate-papo, seja onde for, a gente está sempre mostrando para o pessoal e falando: olha isso aqui, olha essa dificuldade. O que a gente tem que fazer para fugir desse cenário? Para enfrentar esse cenário? Isso é o que é o objetivo mesmo que eu quero falar hoje para vocês. É por isso que eu vim aqui hoje. Eu quero contar para vocês o que algumas empresas estão fazendo, o que nós já vimos e o que nós já fizemos, para ver se isso talvez sirva para vocês, para que depois vocês conversem com seus sócios, conversem com seus familiares, conversem com seus contadores, conversem com seus advogados. Nós temos um escritório aqui, nós não viemos aqui para fazer propaganda e buscar clientes.
nós iniciamos um movimento e nós estamos mostrando para os empresários, e nós estamos disponíveis a conversar, no momento que for, nós vamos falar disso no final da palestra também, para que a gente crie algumas formas de enfrentar esse cenário. Por quê? Porque não adianta ficar chorando leite derramado. Nós temos que criar maneiras de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de prosperar, de fazer riqueza. Hoje nós vamos falar sobre umas estratégias. O tempo é curto. Vou falar por cima, mas a gente vai poder ir desenvolvendo essas conversas futuramente. O que a gente tem que fazer? Então, falei um monte de coisa ruim aqui, falei do Pix, falei não sei o quê, xinguei o Pix, xinguei o Lula, xinguei todo mundo. A questão não é essa. A questão é o que nós empresários temos que fazer. Nós temos muita oportunidade batendo a porta agora. Muita oportunidade. Para aproveitar as oportunidades, nós vamos precisar de conhecimento. Conhecimento e força de vontade. O que nós vamos ter que fazer para a gente agora para amenizar esse cenário? Talvez até nem participar de algumas confusões dessas. Primeiro, você tem que investir cada vez mais nisso que nós estamos fazendo aqui hoje. Trazer pessoas para conversar com vocês e explicar como que algumas coisas estão sendo feitas, como que as coisas acontecem e quais as estratégias para acontecer. Esse tipo de atividade que a gente tem aqui na associação, que é a atividade de congregar, trazer o empresariado, nós somos uma força que nós nem sabemos o tamanho da força que nós temos. Nós estamos todos pensando na nossa vida, nas nossas contas, nos nossos boletos para pagar, nas nossas dificuldades, mas nós temos todas as ferramentas que a gente precisa, vocês vão ver. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente hoje, não dá mais, com essas mudanças que estão acontecendo, não dá mais para jogar o jogo como se fosse amador. O que é jogar o jogo como se fosse amador? É a gente pensar assim, olha, eu tenho a minha empresa, eu faturo X, eu vou comprar um pouco sem nota, vou vender sem nota, tiro um valor ali de nota para apaziguar o meu contador, o contador está sempre desesperado ali atrás do empresário, e o empresário está sempre correndo, sei que eu sou contador também, né? Vou tirar ali minhas notinhas e o tempo vai passando. Como vocês viram, tem as ferramentas agora, as novas tecnologias. O supercomputador da Receita Federal é uma coisa fora de série. Eles desenvolveram um software que ele já faz toda a contabilidade, não precisa de mais nada. Agora com a informação do Pix, então, que está todo mundo usando, maravilha, é o que o governo precisa para cruzar. Até que ponto eles vão realmente usar, a gente não sabe. Mas se eles quisessem puxar cada centavo das nossas contas correntes que nós recebemos por Pix, ou que nós pagamos por Pix, eles têm essa ferramenta. É só apertar o botão. Então não dá para imaginar que a gente vai conseguir trabalhar a partir de agora, 2023, dessa forma. Nós temos que buscar outras estratégias, outro jeito de trabalhar, outra maneira de trabalhar. E para isso a gente precisa de mais conhecimento. Você precisa trabalhar, jogar o jogo junto com o teu contador. Tem que jogar junto com o advogado, se tiver advogado. Se não tiver, tem que buscar uma forma, mesmo que seja através de um agrupamento de empresários, contrata alguma coisa assim, para poder ir dando orientações sobre como fazer as estratégias. Eu vou dar um exemplo. Nos procurou há algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma empresa que ela era uma empresa de pavimentação. Ela nos procurou e ela falou assim, olha, eu preciso de uma consultoria, etc. A gente entrou, dando consultoria para ela e vendo algumas dificuldades. Quando nós iniciamos o primeiro ano de trabalho, eu falei para o empresário o seguinte, olha, eu acredito que nós temos que pegar essa tua empresa
faturava de 800 a 1,5 milhão por mês, pavimentação, fazendo asfalto. E eu falei para ele, do jeito que você está hoje, você precisa estar no lucro real. Não, porque o empresário muitas vezes tem medo, principalmente do desconhecido. Não, porque veja bem, porque não está certo, não sei o que e tal. Beleza. Trabalhamos aquele ano, dando a consultoria, corrigimos um monte de coisa, resolvemos. Cada obra que eles terminavam, tinha que correr lá. Você já viu aquela história que você vai lá, faz uma casa, aí você vai lá e paga o INSS para você poder averbar a casa. Já viram isso? Já ou não? Quando alguém vai construir, ele constrói. Antes de sair toda a documentação, certidões para poder averbar, poder documentar, você tem que recolher o INSS. Só que às vezes não precisa fazer isso, principalmente quando você constrói através de uma empresa. Ele gastava cada obra dele lá 70, 80, 90, 100, 120 mil, pagando um imposto que não era necessário. Tinha estratégias para fazer. E assim a gente foi corrigindo essas coisas, mas ele não deixou de corrigir o principal, que era a forma que ele estava recolhendo os impostos. Ele calculava os impostos no lucro presumido. Conversei bastante com ele, passamos aquele ano acompanhando a empresa. Quando chegou no final do ano, a gente renovou o contrato, fizemos uma série de coisas e pegamos a contabilidade dele para fazer. Era só uma consultoria. Depois a gente passou a fazer a contabilidade. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei para ele, agora eu sou seu contador, eu quero enquadrar você no lucro real. Não, mas eu não quero, veja bem e tal. Novamente estava com medo. Tudo bem. Passamos mais um ano trabalhando para ele. Quando chegou no final do ano, eu fechei os balanços. No dia 2 de janeiro, a gente fez uma reunião e eu apresentei para ele o balanço dele no lucro presumido, que é o que ele queria ficar, e o balanço dele no lucro real. Ele poderia ter economizado naquele ano 240 mil reais em impostos que ele pagou indevidamente. Não era indevidamente, porque ele estava enquadrado, ele realmente tinha que pagar pela forma de tributação que ele escolheu. Ele poderia ter economizado 240 mil, hoje seria 500 mil. 500 mil reais hoje. Quem não tem empresa, não conhece as formas de tributação, o lucro presumido é muito parecido com o Simples Nacional. Você paga o imposto em cima da notinha que você tira. Quanto mais nota tirar, mais imposto tem. No lucro real, não. Muitas vezes você nem paga imposto. Esse foi um caso. Outro caso, usando inteligência. Uma empresa nos procurou querendo... Ela estava com um problema muito sério. Ela é uma empresa que trabalha com aço. Ela compra um aço de um determinado lugar, ganha no imposto estadual do ICMS, ela estava ganhando um crédito de 4%, e quando ela ia vender, tinha que pagar 18% de imposto, devido à situação que a empresa vivia. E tinha mais um detalhe, ele estava com 3 empresas no Simples Nacional, estourando o limite, já estava vendendo mais do que a empresa que faturava muito, deixando de tirar muita nota, ou seja, necessariamente não pagando o imposto, e já estava começando a ficar cada vez mais perigoso. Aí conversa vai, conversa vem, a gente organizou uma estrutura para ele, nós deixamos uma empresa só trabalhando, no regime de tributação do lucro real, uma outra empresa terceirizadora de mão de obras, por uma questão de economia tributária, e ele passou mais ou menos os 8 meses sem recolher um centavo de imposto. Ele estava faturando lá, estava pagando lá 120, 130, 150 mil por mês de impostos. A mudança que nós fizemos, aproveitando, abrindo uma filial para ele no outro estado, que era mais vantajoso, fazendo as vendas dele por outros lugares, efetivamente a operação acontecendo do jeito certo, ele ficou quase 8 meses sem precisar pagar imposto devido à estratégia tributária.
120, 150 mil por mês, faz o cálculo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente acha um caminho e a gente vai seguindo aquele caminho. A gente sempre fez assim. A gente sempre fez desse jeito. Por que eu vou mudar? Está dando certo até agora. Só que agora os tempos mudaram. As coisas estão bem diferentes hoje. E vão ficar cada vez mais apertadas. Vai ficar mais difícil de esconder. A gente não vai conseguir esconder mais. Esses são alguns exemplos que a gente dá para vocês. Hoje em dia, o que está acontecendo? Tem empresas que estão fechando as suas operações e passando a prestar serviços muitas vezes. Tem empresas que estão montando escritório administrativo, fechando os seus galpões, empresas que trabalham no atacado, por exemplo, e alugando espaços dentro de centros logísticos e terceirizando a logística de entrega. Tudo em prol da redução de custos. Tudo em prol de reduzir. Não precisa mais daquele volume grande de pessoas que precisavam estar trabalhando. Muita coisa está mudando. Os nossos escritórios, eles são 100% sem papel. Nós não usamos papel dentro do escritório. Nós temos tecnologia hoje. Na época que eu trabalhava em Palmital, na Sescom, como escritório de contabilidade, precisaria de, no mínimo, vamos pegar lá um departamento do escritório, 40, 50 pessoas para dar conta do serviço que eu faço com 4. Só por conta da tecnologia. Só por conta dos softwares que a gente tem hoje, das coisas que a gente tem hoje, que dá para aplicar no nosso negócio. Não sei se vocês estão vendo essa... agora todo mundo fala do tal de ChatGPT, que é uma inteligência artificial, que você pergunta as coisas para ela responde, que você pede qualquer coisa e te fala qualquer coisa. É uma inteligência artificial que quase pensa já. Dizem que até final do ano vai estar pensando. Isso com informação disponível no mundo. Qualquer coisa. Eu fiz perguntas para esse software, coisas absurdas. Ele sabe, ele entende, ele conhece, ele sabe as leis, ele sabe aonde aplica. É uma coisa fora de série. Nós usamos essa tecnologia no nosso escritório. Não da forma que muitos pensam, põe lá e ele resolve. Não é assim. A gente tem que ter a inteligência da pessoa, do ser humano atrás. A gente utiliza para fazer pesquisa, fazer consulta e acelerar situações. Hoje, a gente tem que pensar não mais localmente. Esse caso dessa empresa que eu falei para vocês, que ficou 8 meses sem pagar impostos, porque a gente descobriu que se essa empresa tivesse uma filial colocada, tivesse uma outra empresa colocada num determinado estado, aquele produto dele poderia ser vendido dentro do nosso estado aqui, ao invés de ele pagar 18% de imposto, ele ia pagar 4%. Só tendo essa outra empresa lá no outro estado. Então, como é que ficou? Ele vende para o Brasil todo. Se for vender dentro do Paraná, vende pela filial. Se for vender para os outros estados, vende pela matriz. Vai pagar 104%. Desse produto específico. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar tudo. Então, o que acontece? A gente tem que ter, como ele tem 4% de crédito de imposto, quando ele vendeu o produto, ele paga 4%, então ele só vai pagar 4% sobre a margem dele. O que nós temos que ter? Nós temos que ter inteligência. Então, para vocês terem uma ideia, não dá mais para continuar tocando os negócios achando que a gente vai conseguir esconder o funcionamento do governo. Nós não vamos conseguir mais. Quanto antes a gente entender isso e buscar estratégias e ferramentas para melhorar o nosso negócio, talvez você esteja pagando até mais impostos do que você deveria pagar. Eu nunca esqueço de um supermercado que veio trabalhar para nós, veio
contratou a gente para trabalhar para eles. E nós orientamos também desenquadrar. Estávamos simples, trabalhando do jeito que vocês conhecem, daquele jeito, tentava comprar aqui, tentava comprar lá. Resumo, criamos uma estratégia e falamos para ele o negócio seguinte: você vai ficar tantos meses sem pagar impostos. Devido a créditos que ele tinha acumulado, a gente ia aproveitar, ia fazer um laudo técnico e tal. Vai ficar tantos meses sem pagar impostos devido ao faturamento que você tem e vai poder vender tudo com nota. Não precisa esconder mais nada. O cara passou ali na frente, passou a caixa de fósforo, você tira o cupom para ele. Ah, mas ele não quer o cupom, não importa, tira o cupom do mesmo jeito. Para que se um dia o fiscal da Receita chegar aqui, você chega para ele e fala assim: vou deixar aquela mesa lá, o senhor fica aqui, para ficar uma semana aqui na frente do meu caixa, você vai ver que tudo que sai aqui é com nota. Conversa vai, conversa vem, organizamos tudo, resolvemos o que tinha que fazer. O empresário demorou para poder conseguir para a gente algumas coisas que a gente precisava, virou um mês, não deu para se enquadrar ele. Naquele mês ele pagou 40 mil reais de impostos. Ele pagava lá 5, 10, 20. Naquele mês, a gente avisando: olha, cuidado, veja aqui, veja ali, 40 mil por conta de um deslize. Então também não é de qualquer jeito. Obviamente que nos meses seguintes ele tinha crédito acumulado, não pagou nada. Né? Então assim, dá para fazer de forma diferente. Basta esmiuçar cada negócio, ver como é que são as regras do jogo e tentar criar uma melhor estratégia. Isso dá para fazer. Como eu falei para vocês, não tem fronteiras mais hoje, né? Com a tecnologia que nós temos, com o Mercado Livre, com essas lojas, Magazine Luiza, Magalu, etc., tem hoje as suas plataformas de venda. Você não precisa vender mais só para o teu público aqui. Você pode criar uma estratégia de vendas e direcionar sua venda para o estado que você quiser, que seja mais vantajoso. Nós resolvemos um problema de uma empresa parecido com essa outra que eu citei. Ela comprava um produto por um preço e vendia por outro. A diferença de imposto era muito grande, então ela acabava pagando imposto demais. Nós descobrimos um outro produto que ela comercializava bastante, que ela poderia comprar de um determinado estado, que tinha os fornecedores para ela comprar, vender para um determinado estado, e só essa operação de comprar e vender sobrava 5% de imposto para ela de crédito. Então aquele outro produto que ela vendia, que tinha que pagar muito imposto, ela fazia essa operação, ela fortaleceu a venda desse produto, que comprando desse estado e vendendo para aquele lá, sobrava crédito para ela, que abatia daquela venda lá, e no final os impostos reduziam. Quando você está num regime de tributação, aonde você consegue escolher, se você abrir a sua cabeça e perceber que você pode negociar, não só aqui na cidade, aqui para as pessoas daqui, você pode ter vantagens começando a acontecer, começando a chegar para você. Quando você pega a sua empresa, enquadra ela num regime de tributação, aonde você pode tirar cada centavo de venda de nota, sem medo de pagar imposto demais, você melhora o seu faturamento real fiscal. Quando você bate a porta do banco, você não vai entregar para o banco uma declaração do contador dizendo que você fatura X. Você vai entregar para o banco o documento oficial que foi transmitido para a Receita Federal. É outro nível de conversa. Quando você tem uma empresa enquadrada no regime de tributação correto, você consegue comprar melhor dos seus fornecedores. Porque o seu fornecedor vai vender para você de uma forma que você vai poder aproveitar créditos tributários para reduzir o imposto que você tem a pagar. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, um cliente me ligou, a gente estava conversando, a gente conversa bastante com o pessoal, e falou assim: rapaz, estou com um problema sério aqui. O que aconteceu? Eu falei: eu comprei um produto, uma carreta de um produto,
a R$80 a unidade. Agora, na hora de entregar, o cara quer me cobrar 86. O que eu faço? Meus clientes estão esperando. Eu comprei a 80, eu não vou vender a 86 para o meu cliente. Eu não posso pagar 86 para ele, eu vou vender menos. Eu vou perder dinheiro e eu tenho o compromisso de entregar. Aí eu falei para ele assim: você conhece a empresa tal, que é de um determinado estado? Eu conheço. Vamos fazer uma triangulação com essa empresa? Como assim? Simples. Eu vou fazer essa empresa comprar esse produto desse cara a 86, ela vai vender para você a 80. Eu falei: você está louco. Quem que vai, em sã consciência, comprar um produto por 86 e vender a 80? Você está falando uma carreta de um determinado produto aí. Não vai acontecer. Ligamos para o proprietário da empresa, também é meu conhecido, vai daqui, vai dali, fizemos a negociação. A empresa que intermediou comprou do fornecedor dele por 86, vendeu para ele por 80 e lucrou R$60 mil. Como é possível? Como é que você compra um produto, vende mais barato do que você pagou e você ainda lucra com isso? Através dos impostos. Essa empresa específica, quando comprava desse vendedor específico, ela conseguia um crédito de 25% de impostos. 25%. Então ela não estava comprando por 86, ela estava comprando por 86 menos 25%. Então esse valor que vinha é dinheiro também para essa grande empresa. E só foi possível fazer isso porque todas elas estavam enquadradas no regime tributário correto. A empresa intermediária comprou por 80, por 86, vendeu para o meu cliente por 80, meu cliente cumpriu os compromissos dele, o intermediário ainda lucrou R$60 mil. Porque o nosso regime tributário é tão complexo, é tão esquisito, que às vezes permite esse tipo de situação. Tem produtos que a gente compra e ganha um crédito de 12% quando compra, ou 18% se compra em outro lugar. E quando você vende, se for para vender para determinado estado, você paga 7% só. O que faz com que sobra? Fica acumulando crédito para você. Aí você pode pegar outro produto que você paga mais imposto, usar esse crédito aqui e abater, porque no geral é que você vai pagar, faz ali a soma e a subtração e no final faz o pagamento. É diferente do simples, por exemplo, que você tirou a nota, paga o imposto. Tirou, pagou, não tem. Por isso que a gente fica com a cabeça pensando em vender sem nota, porque não tirando nota não paga imposto. Grandes empresas hoje trabalham no regime tributário pagando muito menos imposto do que se fosse no regime do simples ou até mesmo no outro similar, por exemplo, do civil. Que cada centavo, cada nota que você tira, você paga imposto. Né? Então tem que começar a usar a cabeça para começar a fazer esse tipo de trabalho. Não tem fronteira, a gente tem que começar a pensar a nível pelo menos nacional. Pelo menos. Ó, nós estamos aqui num grupo de empresários. O empresariado tem que começar a pensar que a internet, principalmente, trouxe para a gente um potencial de negócio que é uma coisa absurda. O meu instituto lá em Goiânia, ele vende cursos no Brasil inteiro. Eu tenho um escritório administrativo lá, é tudo online hoje. Você faz um curso online, você recebe o diploma é reconhecido, tudo certinho, sai a chancela, não vem nem impresso mais hoje. É tudo eletrônico, você não precisa mais de espaço físico. E a internet possibilita a gente a vender e escolher para quem a gente quer vender. Fazer propaganda para o local certo. Eu posso fazer uma propaganda aqui hoje e escolher que eu só quero que apareça nos celulares das pessoas que estão em Pitanga. Eu só quero que apareça nos celulares das pessoas que estão em
ostentando e que usam um iPhone, um produto para iPhone, por exemplo. Pessoas de 25 a 30 anos, dependendo do tipo de produto para essa faixa etária. Dá para você escolher o que você quiser e fazer aparecer nesse aparelhinho que escravizou todos nós. A gente tem que começar a usar eles a nosso favor, usar isso a nosso favor. Aí o que acontece? Nós temos que começar a pensar fora, como é um jargão, todo mundo fala, fora da caixa, mas nós temos que começar a pensar que existem outros meios e outras estratégias para fazer as coisas. Nós vamos falar agora de outra coisa que preocupa muita gente, que é a questão dos bens, do patrimônio, dos lotes, das casas, carro, seja o que for. O que acontece normalmente na pessoa que trabalha e consegue um certo sucesso na vida? Ela começa a adquirir patrimônio, não é assim? Você vai trabalhando, de repente você, vou comprar um lote, tem um negócio barato, você vai ali e compra, o dinheiro vai sobrando, você vai comprando e vai adquirindo aquele patrimônio. Vai adquirindo. Chega um momento, a gente sabe que todos nós vamos embora. Ninguém vai ficar. Por mais que a gente não queira, todos nós vamos partir um dia. Quando isso acontece, é um momento de grande baque, quando o empresário não está preparado. Por quê? Você acaba perdendo 20% do teu patrimônio só nessa brincadeira. Isso quando não tem briga de família, enfim, acaba sendo mais uma dificuldade do que aquela alegria de poder deixar para os teus filhos, teus descendentes, aquele fruto da tua existência, da sua vida. Existe uma estratégia, nós já fizemos alguns, estamos fazendo alguns aqui na Anda, que é uma estratégia que você consegue postergar o pagamento do imposto, não pagar imposto. Hoje o que acontece? Se você falece, você tem que passar os teus bens para os seus herdeiros, você recolhe o ITCMD, que é o imposto estadual, 4%. Tem uma série de outras situações aí, né? E tem imposto disso, imposto daquilo, uma série de coisas, mas dá para organizar de uma forma que você consiga colocar o seu patrimônio de um jeito que quando acontecer a sua passagem para um outro lugar, os seus herdeiros não precisem pagar esse imposto. Não precisem sequer pagar, muitas vezes, o inventário. Pode fazer extrajudicialmente, pode fazer de uma outra forma. Que é o que a gente chama de holding patrimonial. Eu estou falando desse assunto porque ele tem a ver com o que a gente falou até agora. Eu vou linkar daqui a pouco. Uma holding é uma empresa que é criada especificamente para absorver o patrimônio, os bens, carro, casa, terreno, sítio, chácara, qualquer tipo de patrimônio, colocar dentro dela. Quando você abre uma empresa, desde que você faça o enquadramento correto, tem um certo tipo de enquadramento que você tem que fazer, você consegue integralizar, colocar esse patrimônio lá dentro, sem você pagar o imposto, sem pagar o ITBI. Que é como se o ITBI paga quando você vende um imóvel. Você não está vendendo para a sua holding, você está colocando no capital social da empresa. Então ele é isento do ITBI, desde que se cumpra algumas situações. Você não paga esse imposto. Na hora de um falecimento, na hora de uma... Se você, durante a vida, você tomou cuidado de integralizar todo o teu patrimônio, não sobrou mais nada para dividir para os herdeiros, você apenas fará a divisão das cotas sociais da empresa e não transferência de patrimônio para os herdeiros. Então não tem a incidência do ITCMD dos 4% de imposto. É mais uma estratégia que está sendo usada pelo empresariado
Nós estamos fazendo várias a nível nacional. Às vezes a pessoa tem lá uma casa, duas, carro, etc. Estamos colocando dentro de empresas, protegendo por vários motivos. Não é só por conta da isenção do imposto. Facilita, porque daí não, você pode deixar no contrato, no contrato da própria holding a forma da divisão desse patrimônio. Tem algumas limitações legais, mas dá para criar ali mesmo como esse patrimônio vai ser dividido. Dá para fazer com usufruto, por exemplo, já para os herdeiros, para facilitar mais ainda. Dá para você proteger o teu patrimônio de investidas do governo e investidas de outros problemas. Vamos imaginar o que aconteceu no nosso país com as construtoras, na Lava Jato. A OAS, uma das construtoras, ela se envolveu na Lava Jato. Ela tinha 512 obras espalhadas pelo país. 512 obras. O CNPJ principal, que era o CNPJ da empresa, ele não sofreu os impactos dos credores, faliu, quebrou obra, não conseguiu entregar, aconteceu um horror, porque ela estava sendo investigada, não conseguia mais dinheiro no mercado, aconteceu uma série de coisas. E a empresa, ela não sofreu, porque para cada obra, ela abriu um CNPJ diferente dentro de uma estratégia tributária que é possível. É a mesma coisa que a gente faz para a pessoa física. Você tem os seus bens, você resolveu, tem lá o seu negócio, tem lá o seu comércio, e você resolveu que a partir de agora você quer investir na construção civil. Você vai fazer um predinho aqui em Pitanga. Esse predinho, se você não souber administrar, ele pode te levar à falência. Você pode ter uma série de problemas, pode acontecer uma série de problemas, você pode tomar uma decisão de dar um passo maior do que realmente você podia. Talvez você estava contando com financiamento e esse financiamento não veio, não aprovou. Essa obra pode te levar à falência. Não se o teu patrimônio estiver protegido. Se ele estiver blindado num local, numa holding, num local que é preparado para isso, o projeto pode falir. Você não. É assim que se faz negócio, que se protege aquilo que a gente conquistou, que a gente adquiriu. Existe uma série de estratégias que dá para usar toda vez que vocês quiserem começar um novo negócio, para separar o negócio de vocês daquele novo projeto que você vai começar, para que uma coisa não reflita na outra. Tem que ter uma certa disciplina, tem que ter acompanhamento, tem que ter orientação, mas não é nada difícil de ser feito. Dá para fazer. E também, fazendo isso, deixando as coisas organizadas, você consegue redução de impostos. Muitas vezes é muito mais vantagem, eu falo para o pessoal que tenha investimento em soja, planta, etc. Tem que dar uma olhada para ver os benefícios que você tem hoje, se não seria mais viável você criar algum tipo de estrutura empresarial para você fazer essa tua operação. Por quê? Não estou falando de impostos necessariamente. Lógico que o produtor ele tem naturalmente uma série de benefícios que ele consegue através do governo. Mas eu estou falando de imposto. Eu estou falando de competitividade. Estou falando de você poder comprar o teu produto de um outro lugar, não necessariamente daquela cooperativa que você compra hoje, que talvez seja mais caro. Você pode se associar com outros produtores, juntar, criar um modelo específico de empresa só para comprar insumos. Existem modelos que a gente cria hoje, que é assim, por exemplo, o André tem a empresa dele, como que é seu nome? Jorge tem a empresa dele e a Fernanda tem a empresa dela. As empresas são no mesmo ramo, por exemplo.
Eles podem se associar, criar uma terceira empresa só com o objetivo único e exclusivamente de comprar. Entre eles. O que nós vamos comprar? Ele vai comprar uma certa quantidade, ele vai comprar o dobro do André, e ela vai comprar a metade do que o André comprou. Não tem problema. Ele aporta a quantidade dele, ele aporta a quantidade dele, ela aporta a quantidade dela, compra, traz para dentro dessa empresa, divide entre as três empresas. Imagina o volume que você consegue comprar, o preço que você consegue, só pelo fato de você ter criado essa estrutura. E vamos mais longe. Você consegue crédito bancário para fazer isso, porque o volume é grande, interessa para os bancos. Você consegue ser visto melhor pelo fornecedor. Você consegue uma série de vantagens só pelo fato de você aumentar o seu volume de compras. Então tem que ver, o pessoal do agro, o pessoal que planta soja, planta milho, etc., tem que ver se não vale a pena começar, não depender das cooperativas, porque as cooperativas também visam o lucro, mas criar estruturas próprias para fazer esse tipo de coisa. Amanhã ou depois você financia um silo, financia alguma coisa. O governo federal, na época do Lula, no outro mandato dele, era outra realidade. Mas eles emprestavam dinheiro para você pagar com 10 anos, com carência de 2 anos para começar a pagar. A juros mais baixo que a inflação. Era mais vantagem você pegar o seu dinheiro, deixar aplicado no banco e emprestar do governo para fazer o seu negócio sem correr o risco do teu dinheiro, deixa na tua holding lá rendendo e usa o dinheiro do governo para fazer. Muitas empresas e muita gente do agro se catapultou, virou grande empresário do agronegócio utilizando essas estratégias. Aí entram as oportunidades que a gente está falando, vou falar daqui a pouquinho. Tem algumas que estão vindo por aí que vai dar para a gente aproveitar, inclusive de financiamento barato. Tá? Então o que acontece? Quando você conhece a regra do jogo, quando você não tem medo, quando você não tem receio, quando você se junta com outras pessoas, se agrega, participa, cria uma vontade de avançar, as portas vão se abrindo, as oportunidades aparecem. E a estratégia existe para fazer o negócio acontecer. Não é difícil. Bom, o que a gente tem percebido? Essa estratégia de roubo patrimonial que a gente está falando, que é para não ter imposto na hora de transferir os bens, é uma estratégia complexa, tem que analisar cada caso, mas a grosso modo dá para fazer com qualquer pessoa, independente da quantidade de bens que tem. Dá para fazer para quem está começando agora, começando a adquirir os seus primeiros bens, e já vai integralizando e colocando lá dentro os próximos que você adquire. Dá para fazer, inclusive, uma estrutura onde você tenha o bem e também possa fazer alguma atividade, seja comercial, seja de prestação de serviços, com essa estrutura. A gente não aconselha muito porque a estrutura é feita para proteger o teu patrimônio. Então, toda a atividade empresarial tem isso. Mas, às vezes, vale a pena. Né? É uma coisa que também a gente tem que começar a pensar. E aí vem o próximo ponto, que são... Lá no começo eu falei para vocês assim, quando a gente percebeu que o Lula ganhou lá o primeiro turno, a gente fez uma mudança nos negócios, nos meus negócios do nosso grupo. Eu acredito que alguns setores vão crescer muito nesses anos do governo Lula. Eu não sei se esse crescimento é sustentável. Eu não sei se não vai vir um rebote depois e uma crise muito grande depois. Não sei. Se alguém falar que sabe, está mentindo. Porque ninguém sabe. Quando indicaram o Haddad para ministro da Fazenda, eu achei que, num primeiro momento, achei que o céu ia desabar, as coisas iam destruir. Falei, bom, porque todo mundo estava esperando que ele ia colocar alguém no mercado. E ia fazer mais ou menos o que o Paulo Guedes fazia com o Bolsonaro. Ia segurar, eles não iam deixar fazer o Paulo Guedes, né? Ia ter uma série de problemas, mas achei que ia ser melhor.
Por incrível que pareça, o Haddad está se mostrando alguém comedido. Ele está ali tentando fazer alguma coisa. Isso é bom. Agora, tem uns indicativos, não sei se você vai conseguir, mas tem uns indicativos que são bem interessantes. Eu falei para vocês, o ramo educacional vai crescer bastante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, não estou falando dessa baboseira que está hoje aí na internet, tem um monte de coach hoje, um monte de gente dizendo, vem aqui, fica rico em 15 dias, fica rico em 30 dias, isso aí, quem é esfolado da vida sabe que as coisas podem acontecer para uma pessoa ou outra que tenha muita sorte e muita competência, mas para a grande maioria, a grande massa, não tem espaço para todo mundo. Então nós temos que construir o nosso caminho, é isso que importa. Agora, quando essa baboseira passar, vai sobrar muito espaço para a educação, principalmente as novas tecnologias, internet, educação digital, etc, etc, etc. Vai sobrar muito espaço para nós. Tenho meus interesses aí na educação, o Embracon, que é o meu instituto, que possibilita a palestra, é um deles. Né? Eu acredito também, e é por isso que a gente tem empresas hoje no ramo imobiliário, que vai ter um forte estímulo na parte imobiliária. Eu visitei uma empresa, alguns meses atrás, uma imobiliária. Eu fiquei sabendo que tinha uma imobiliária em Curitiba que tinha 90 corretores trabalhando para ele. Cara, tem tudo, né? 90 corretores trabalhando dentro de uma imobiliária. Né? Nós temos as nossas imobiliárias, é um parceiro por unidade, e chega, o custo é muito alto. Esse cara tem 90 corretores dentro da imobiliária dele. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, que oportunidade de negócio esse cara montou. O que ele fez? Ele chegou para as construtoras. Vocês estão vendo aí o pessoal do governo falando que mudaram agora a Casa Verde e Amarela, passou a ser Minha Casa Minha Vida. Né? Então voltou de novo. Vão financiar agora imóveis de novo para pessoas de baixa renda. Não que tinha deixado de financiar, mas eles vão enfiar dinheiro nisso aí. Porque o setor de construção é um dos setores que acelera a economia, que traz dinheiro. E o governo precisa desesperadamente mostrar para as pessoas que elas fizeram a escolha certa. Esse é um dos setores que mais avança, que mais dá resultado. Então eles vão enfiar dinheiro nesse setor para fazer financiamento. O que esse cara dessa imobiliária fez? Ele pega a vantagem do corretor é que você não precisa registrar ele. Ele é um profissional liberal, ele ganha uma participação junto com você, dono da imobiliária. Então eu posso ter 15 corretores trabalhando na minha imobiliária aqui, não tem problema. Ganha por resultado. Vendeu, a gente divide a comissão ali, conforme ficou no contrato, não tem relação de trabalho. É uma das profissões, apesar de que a gente sofre também, às vezes, ação trabalhista, bateu lá no juiz, desde que tomados alguns cuidados, a gente consegue ganhar. Esse cara meteu 90 corretores lá para trabalhar. O que eles fazem? Eles ficam o dia inteiro atendendo o telefone, atendendo o WhatsApp, na verdade, não é nem telefone, e fazendo simulação de financiamento. Ele foi e fechou parceria com empresas consultoras do Brasil todo. Cada projeto lançado por uma construtora, ele funciona da seguinte forma. Agora mesmo tem lá em Curitiba, eu fechei para a minha filial de lá. São 800 apartamentos. Começou a construção agora. Já estão vendendo os apartamentos. Agora que está ruim de financiamento, está assim. Cada apartamento tem que ser no máximo R$200 mil. O governo subsidia 40 mil, quer dizer, você compra um apartamento de 200 mil, a pessoa de baixa renda, mas ela só vai pagar 160. A Caixa financia 80%. Sobra só 32 mil para a pessoa pagar.
que é o que ela teria que ter de entrada. Mas aí, se ela for empregado, ela tem um FGTS que dá para amortizar, para pegar e pagar um pouco. Já melhora um pouco mais, já sobra um pouco menos. O saldo que sobra, a própria construtora parcela em 48 vezes para a pessoa pagar. E a Caixa só vai começar a cobrar o financiamento que fez do resto quando terminar de pagar essas 48. A Caixa dá 4 anos de subsídio para a pessoa, para pagar a entrada parcelada, para daí começar a pagar o financiamento. Resumo da ópera: ele compra um apartamento de 200 mil e a parcela mensal dá menos do que o aluguel que teria se ele alugasse aquele apartamento. Qualquer casal que um deles tenha o nome limpo consegue ir lá e fazer um financiamento desse. Consegue. Desde que tenha o nome limpo, tenha uma renda, tenha renda no máximo de 2.000, aliás, 2.500, é para baixa renda. Pessoas que têm uma renda, não é bem baixa renda. Com a internet hoje, o que acontece? Esse cidadão dessa imobiliária, ele divulga na internet, sai para aluguel, deixa sua casa, vai me pagar aluguel, parcela mais barata para aluguel, e divulga na internet e pulveriza. Por exemplo, lá em Curitiba, em Campo Largo, tem esse empreendimento, são 800 apartamentos, está acontecendo lá. Nós começamos uma campanha em volta, 40, 50 quilômetros em volta de onde é o empreendimento. A internet hoje ela possibilita você fazer a divulgação no lugar que você quer, no raio que você quer. Se tiver alguém morando ali naquele lugar, vai aparecer no celular dela. Se a pessoa morar fora do lugar, não aparece. Então você não gasta dinheiro com gente que não teria interesse em comprar aquilo ali. Você faz ali um raio de 100 metros, por exemplo. Isso dá uma multidão de gente assalariado, que tem um nome limpo, ou já está quase limpando o nome, está dando um jeito, alguma coisa, ligando, correndo atrás e tal, e por isso que ele tem os 90 corretores, que é o pessoal que fica ali. Aí ele fechou uma parceria com uma empresa que intermedia o financiamento da Caixa. Esses corretores passam o dia inteiro conversando com as pessoas do Brasil inteiro, pegando os documentos, mandando para essa pessoa, para essa empresa que faz o financiamento. Ela consulta, faz todo o cadastro, aprovou, ele só leva para assinar o contrato. Isso através da tecnologia. Ele faz isso lá em Curitiba, ele vende muitos imóveis em Curitiba, fazendo desse jeito, mas agora ele vende para o Brasil inteiro. Por que não dá para fazer aqui em Pitanga? Oi? Tem pouca casinha para vender. Mas aí que tá. Eu não vou vender imóvel em Pitanga. Eu vou vender imóvel do Ceará, eu vou vender imóvel da Bahia, da onde for. O que eu estou falando para vocês é o empreendedorismo do empresário que fez o negócio e hoje trabalha num ambiente com 90 pessoas vendendo no Brasil todo. É isso que eu falei lá no começo, que a gente tem que parar de pensar aqui no nosso município. Não que nós não temos que trazer as coisas para cá, fazer as coisas para cá, temos que fazer. Vocês têm aqui em Pitanga uma coisa que as pessoas se matam para ter. O Paulo, que hoje toca o nosso escritório, ele veio aqui para criar os filhos dele aqui. Porque aqui ele conseguiria criar os filhos dele num formato que a gente foi criado, do jeito que a gente foi criado, sem se contaminar com muita sujeira e muita coisa que tem por aí. Mas por que nós temos que ficar pensando em fazer negócios local? Se hoje nós temos um mundo de clientes, desde que a gente tenha estratégia tributária, etc., para fazer o negócio acontecer. Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo. Nós temos que começar a abrir um pouco mais a cabeça, fazer esse tipo de bate-papo, conversar, não assim, ritmo de palestra, bate-papo mesmo, faz uma carne, faz não sei o quê, reúne 1, 2, 3, 5, 10, bate um papo, dali 2, 3 semanas faz de novo, quem pode ir vai, quem não pode ir não vai, e de repente faz outro, vai surgindo ideias, as coisas vão ventilando e vão acontecendo. Quantos negócios vocês criaram hoje, vocês que são empresários,
criaram hoje ou fizeram acontecer só de ouvir alguém dizer uma coisa deu aquele estalo. Então isso nós temos que começar a ficar ligado. Não é só porque o governo vai começar a nos perseguir e estão perseguindo, não é porque é esse governo também, não é isso. É porque o governo faz isso. Ele tem uma necessidade cada vez maior de arrecadar e de buscar dinheiro. Não é por isso que nós vamos nos entregar, porque nós vamos deixar de fazer, gerar riqueza e fazer as coisas acontecer. Então eu acredito que o ramo imobiliário vai potencializar. Quem trabalha com isso aqui em Pitanga, fique atento principalmente para fazer imóveis que possam ser financiados. A gente sabe que ainda se faz muito imóvel, né, em cidades menores, sem muita regularização, etc. Começa a colocar os teus custos ali, começa a ver se você realmente tem que pagar esses impostos que você está dizendo que você paga quando finaliza uma obra, quem faz as obras aí, para ver se realmente as coisas estão acontecendo do jeito certo. E começa a pensar, muita coisa vai abrir a partir desses, assim que eles aprovarem esse marco fiscal, etc., acreditamos que vai abrir a porteira. Eles vão ter que injetar dinheiro. Esse marco fiscal é a licença para eles gastarem. Ele tem piso de gasto, não teto. O governo tem que gastar no mínimo 0,6% acima da inflação. Vai acontecer, o ramo educacional vai crescer bastante, as novas tecnologias vão crescer bastante, tem muito serviço sendo oferecido hoje. Que não se imaginava. No meu ramo direito, eu tenho mais clientes hoje extrajudicial do que judicial. Eu tenho menos ações e mais orientação. Clientes pagando mensal, horário, como uma contabilidade, por exemplo. Tem mais extrajudicial do que judicial. Por quê? Porque você corrige o teu problema enquanto você está fazendo o serviço. Você corrige a tua operação, o teu negócio enquanto você está vendendo. Não é depois você contabilizar ou depois você corrigir. É no decorrer do negócio. Uma defesa fiscal que nós fazemos muito a nível nacional, você começa ela quando você está vendendo o produto já. É ali que você vai começar a tua defesa. É fazer do jeito certo, com laço, para que amanhã ou depois, se a Receita vem aqui e questiona, você está com os documentos na mão, é prova para fazer. Às vezes o empresário é obrigado a correr certos riscos, mas até esses riscos podem ser corridos de forma mais suave, sem esconder efetivamente, como a gente vem conversando. Um outro ramo para vocês ficarem bem espertos é o ramo de licitações públicas. Não sei se alguém que trabalha, eu já trabalhei com licitações. Licitação pública é você vender para o órgão público. Todo órgão público, toda empresa pública, seja prefeitura, Câmara de Vereadores, fórum, qualquer empresa pública precisa comprar as coisas. E hoje você concorre em licitações em qualquer lugar do país. Eu tenho hoje clientes que vendem produtos em todos os estados só para licitação. Por quê? Porque quando você ganha uma licitação, principalmente quando você está vendendo um produto, seja alimento, seja qualquer coisa que você está vendendo, você ganhou aquela licitação, geralmente é um contrato para 12 meses. Então você tem 12 meses de venda garantido, tem que entregar, tem todas as regras, tem 12 meses. E se você for bom, você conseguir conversar bem, conseguir um bom acesso, muitas vezes você renova mais 4 vezes. Então são 5 anos de faturamento. Tem muito serviço, ramo de serviço, por exemplo, terceirização de mão de obra. Hoje existe um problema terrível nos órgãos públicos, que é a pessoa ter que contratar funcionário por concurso. Porque você está se amarrando com a pessoa por 25 anos. Você tem que ficar com ela por 25 anos, mesmo que não tenha serviço para ela, ela é concursada, não pode ser maravilhosa. Então o que eles estão fazendo? Estão terceirizando. Jardinagem, copa, cozinha, portaria, tudo. E
você não precisa ser do local para você ganhar, porque hoje os portais onde concorrem esse tipo de coisa é tudo online. Você vai lá, se cadastra, começa a trabalhar, né? Tem que ter a técnica, tem o jeito certo de fazer, mas você consegue ganhar. Você pode tanto vender produtos quanto prestar serviços, quanto terceirizar as coisas. É um outro ramo que com certeza vai fortalecer muito, porque não vão enxugar o governo, que é o que deveria de acontecer a reforma administrativa. Então vai cada vez ter mais oportunidade e cada vez vai ter mais chance nessa área. Quem hoje tem o seu negócio, seja uma loja, seja uma tradução, seja o que você tiver, comece a pensar seriamente. E outra coisa, foi-se a época que você vendia para um órgão público que você não recebia. Isso aí, muita gente não vende, não trabalha, ela acha que vai vender e vão dar um calote. Hoje os órgãos, o controle, se você souber onde você está entrando, souber o que você está fazendo, você consegue receber aquele teu produto. Pode dar problema, pode dar uma série de coisas, isso é um assunto para outra conversa. Mas é um outro ramo também. Educação, construção, licitações públicas, qualquer coisa que possa fazer para melhorar o faturamento, venda fora, venda online, internet, tudo que você puder fazer é dinheiro a mais entrando dentro do caixa. Em resumo, concluindo, eu sei que vocês já estão cansados, o que acontece? A chave de tudo está em a gente conversar, está em bater papo. Não estou falando eu e vocês, estou falando entre vocês, também eu e vocês, também a chave está na gente conversar. Tirar esse tempo, que não é fácil tirar, eu sei, quanto foi difícil para muitos estarem aqui, tirar esse tempo para tentar ver alguma coisa nova. Se a gente continuar fazendo os nossos negócios do jeito que nós sempre fizemos, principalmente o governo está cada vez mais voraz em cima do nosso patrimônio. Se você puder economizar, não pagando, não que você está sonegando, você está usando estratégias e meios legais, não pagando o imposto indevido ali na hora de passar o teu patrimônio para os teus descendentes, não pagando o imposto indevido todo mês, buscando uma nova forma de fazer as coisas, utilizando uma tecnologia nova, reduzindo o custo dentro do teu negócio, isso é mais patrimônio, mais riqueza que sobra para você reinvestir depois nas oportunidades que aparecem. Essa era a minha ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Eu falei que eu ia fazer um convite no final. Eu quero convidar vocês para fazer uma coisa que muitos empresários estão fazendo. Eu estava há 30 dias atrás em Curitiba, um cliente meu me ligou, começou a reclamar do Lula, né? Ele é bolsonarista daqueles amarelo, né? Começou a reclamar, falei, vamos fazer uma coisa? Quantos colegas você tem aí que estão reclamando? Nós somos aqui uns 8. Vamos fazer um churrasco? Bater um papo? Nós fomos lá, fizemos um churrasco, bater um papo. Foi o primeiro de muitos, marcamos um por mês para a gente conversar. Montamos um grupo de empresários que resolveram achar uma forma de enfrentar as coisas. E fim de papo, acabou. Não é porque as coisas estão difíceis ou estão complicando, como eu falei no início da nossa conversa, que a gente vai deixar de enfrentar ou vai deixar de fazer negócio. Até aí tem as soluções, até aí tem as oportunidades. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendo isso. E aí nós fizemos. Nós temos grupos de empresários se reunindo em Curitiba, temos em Goiânia, temos em São Paulo, vários acontecendo. Não que eu participe de todos, mas a gente está estimulando o empresariado a sentar e conversar e tentar buscar novas oportunidades. Tentar entender o que está acontecendo, essas mudanças que estão acontecendo. E trazer gente para conversar com vocês. Como eu vi hoje, vamos trazer mais gente aqui, para contar outras coisas de outros negócios para vocês. De repente você consegue pegar alguma coisa e fazer um novo negócio, um novo projeto, ou melhorar o projeto que você tem. Certo? Esse é o meu convite para vocês. E assim nós vamos avançando. E sempre que precisar de nós, à disposição.
conversar, bater papo? Joia? Se alguém quiser perguntar alguma coisa,